cobrar um pouquinho mais também. Então, esse artigo aqui eu achei interessante porque é um artigo recente, né, ele vai falar de um procedimento que é muito importante, né, no processo de desobstrução do gato, com doença do trato urinário inferior, e que muitas vezes a gente percebe que tem eh, algumas vantagens e desvantagens em relação à cistocentese, e que eu vou mostrar para vocês. Vou começar também falando um pouquinho do gato obstruído, para quem não tem, ainda assim, não está por muito dentro ainda do assunto, né, vocês vão conseguir entender o porquê da importância também dessa cistocentese, né, o que que pode acontecer com o gato que se faz cistocentese, o gato obstruído. Então esse é um artigo recente que eu falei para vocês, né, que ele vai mostrar, eles tentaram, na verdade eles estudaram, né, alguns casos clínicos de gatos obstruídos para tentar ver a relação, né, do que uma descompressão por cistocentese única, né, pode causar nesse paciente, pacientes que vão para a sondagem, principalmente em relação a se forma efusão abdominal depois da cistocentese, né. A cistocentese, eu acho que todos, a maioria sabem, é uma punção da bexiga, na tentativa de esvaziar essa bexiga, né, no gato que já vem obstruído, né, então esse gato que vem obstruído, ele vem com a bexiga repleta. E aí a intenção realmente é fazer essa cistocentese para remover, a gente vai ver, vocês vão entender melhor o porquê que se faz cistocentese, mas justamente uma das causas, aliás, uma das consequências da cistocentese pode ser uma efusão, ou seja, pode ser um extravasamento da urina, né, na cavidade abdominal depois dessa cistocentese. Eles quiseram realmente, determinar o quanto que isso é comum, né, o que que pode acontecer com essa efusão, com essa formação, né, então achei bem interessante, espero que vocês tenham também gostado. Então, para iniciar, como é que a gente vai entender esse gato obstruído? O gato obstruído, ele é sem dúvida, né, tem uma incidência muito grande na clínica de pequenos, né, principalmente na clínica de felinos, e quem trabalha com emergência, né, com 24 horas, a gente realmente vai encontrar muitos casos de gatos obstruídos. E as causas são diversas, né, mas todos eles, claro, vão ter o quê? Uma impossibilidade, né, uma incapacidade de realmente esvaziar essa bexiga, porque tem um tampão nessa uretra, né. E os principais sinais clínicos é aquele gato que ou ele realmente está sem urinar total, ou aquele paciente que tem uma micção, de certa forma, intermitente ou difícil, né. E geralmente está acompanhado também com sangue na urina, que a gente denomina de hematúria. Outro sinal clínico bem importante, bem interessante, é essa posição que ele fica, né, a posição que o gato fica quando vai urinar, parece muito a posição de defecar, só que é um pouco mais agachada. E o que muitas vezes é o primeiro sinal clínico que o tutor ele vai perceber. Então essa posição que a gente pode chamar também esse sinal clínico, né, de estrangúria, ou seja, é o gato que está na posição realmente colocando muita força para urinar e não sai nada, ou algumas vezes goteja, né. Então o primeiro sinal clínico que o tutor realmente vai perceber seria esse, né, o gato ficar sempre nessa posição, sempre repetindo essa posição e não produz nada de urina. Então esse é o sinal clínico importante, que muitos deles pode ser que não estejam obstruídos, mas eles podem já estar obstruído. E se, esse atendimento não for realmente imediato, um atendimento rápido nesse paciente obstruído, a gente vai ver que vai causar muitos transtornos, principalmente, eletrolíticos, né, e também, do próprio estado geral do paciente, né, distúrbio hemodinâmico. Então, assim, realmente sempre são casos de emergência, né. Então, as causas dessa obstrução, ela principalmente, a gente vou colocar aqui mais em ordem, vamos dizer assim, de importância de frequência, são os tampões, né. Então, os tampões são materiais que se formam dentro da bexiga desse gato, são materiais compostos por proteínas, né, por muco, células de descamação também da bexiga, né. Por algum motivo, né, existem alguns motivos de cistite, eu não vou conseguir, algumas causas de cistite, não vou conseguir entrar muito a fundo em relação a essa discussão, mas a cistite ela se inicia principalmente por fatores, inflamatórios e fatores também de estresse, né. Então, assim, a cistite do gato, ela é uma cistite causada principalmente por estresse, por resposta ao estresse, então gera uma inflamação, que a gente chama de inflamação neurogênica, ou seja, não tem nada a ver com infecção, não tem nada a ver com bactéria na grande maioria das vezes. O que se inicia realmente é devido aos fatores estressantes, essa bexiga inflama,
e aí começa realmente a criar uma hematura, porque tem sangramento da parede vesical, e isso vai ajudar a criar todo aquele ambiente de inflamação. E aí juntando outros fatores, por exemplo, gatos que bebem pouca água, gatos sedentários, que acabam cristalizando muito, né, formação de muito cristais nessa urina, vai acabar criando todo aquele ambiente para se formar o tampão. Então o tampão é aquele muco inflamatório, células de escamação, junto com cristais, principalmente cristais de Struvita, que aí eles ficam aglutinados e formam esses tampões na bexiga, e quando sai, né, na micção, eles acabam, realmente impactando, né, acabam obstruindo totalmente essa uretra. É bem perceptível que a gente faz, por exemplo, procedimento de desobstrução, a gente vê todo esse material vindo na urina, né, então um material que é muito pegajoso, às vezes é um material que vem quase que realmente uma areia, né, e, gato, ele forma muito essas formações, principalmente nos casos de cistite, né, que se repetem, e aí esse gato ele pode realmente obstruir, tá. Também outra causa de obstrução uretral seria malformações penianas. Geralmente não são malformações congênitas, são malformações decorrentes de sondagens sucessivas, né, de, por exemplo, um gato que obstrui 3, 4 vezes, que aí vai passar por vários processos de desobstrução, as próprias sondagens sucessivas, né, sequenciais, isso pode realmente traumatizar aqui a glande do pênis, e é um fator muito importante, é um fator que essa lesão ela perpetua os sinais clínicos, tá. Então muitas vezes o paciente nem tem mais uma cistite grave, mas ele tem ali uma saída da uretra peniana estreita, né, estenosada, e isso vai facilitar demais esse processo obstrutivo, tá. E em casos mais raros, digamos assim, casos mais, menos prováveis de acontecer, são os urólitos, ou seja, são realmente cálculos maiores, cálculos que estão na bexiga, e que eles podem migrar para a uretra, né. Isso pode acontecer, se for um cálculo menor, claro, mas isso não é muito comum, em relação à obstrução uretral, tá. Principalmente em machos, né, que a gente vai falar para vocês de macho, por quê? Porque tanto o artigo só é com machos, porque o macho é o que mais obstrui, porque sem dúvida tem uma saída menor, tem, né, um diâmetro menor, dessa uretra, tá. O tratamento em si dessa desobstrução, né, desculpe, dessa obstrução uretral é sempre um tratamento emergencial. Então a gente sempre tem que lembrar que isso não tem na introdução do artigo, mas eu estou juntando aqui as informações para a gente, realmente ter um entendimento maior de entrar, no próprio metodologia do artigo. A gente não pode esquecer que esse paciente, antes de ser desobstruído, esse paciente ele precisa de ter de ser estabilizado. Então é sempre a gente lembrar que esse gato geralmente ele vem em emergência e um paciente tem que ser tratado assim, como um paciente em emergência. Então a gente tem todos aqueles cuidados antes de desobstrução, que é realmente estabilizar esse paciente. Então jamais a gente vai, chegou um paciente ali obstruído, um gato obstruído, a gente já vai fazer a desobstrução, tá? Claro que também a gente não pode demorar muito, mas a gente precisa seguir aqueles passos, né, principalmente lembrando do ABCD trauma, que, antes de tudo esse gato precisa de oxigênio, antes de tudo esse gato precisa de uma via aérea, né, compatível, ele precisa também de já fazer uma reposição de volume. Então mesmo o paciente obstruído, a gente tem que seguir, né, aquele ABCD trauma, porque é fundamental, porque muitas vezes a gente vai, se a gente, por exemplo, submeter esse paciente à sedação, que é necessário para fazer desobstrução, sem a gente ter estabilizado minimamente esse gato, é muito perigoso, né, a gente pode realmente perder esse gato nesse processo de sedação, tranquilização para desobstrução. Importante que a gente sempre lembre que esse paciente ele precisa corrigir a hipercalemia dele, né. O que seria essa hipercalemia? Então é aumento da concentração do íon potássio no sangue. Por que Yeah, que isso acontece? yeah. Oi? Alguém falando? Por que que isso acontece? Devido à obstrução, né, não tem como esse rim realmente espoliar, esse rim, liberar esse potássio, eliminar, né, então esse potássio ele começa a acumular, porque realmente esse gato não está urinando. E sem dúvida é um dos principais fatores morte desse paciente que chega obstruído, é realmente hipercalemia. Então a gente precisa de alguma forma corrigir essa hipercalemia. O quanto mais rápido a gente estabilizar o paciente e fazer desobstrução, mais rápido a gente consegue corrigir essa hipercalemia, porque com a desobstrução esse potássio ele vai acabar saindo, né, na urina com a fluidoterapia. Mas até desobstruir, o que que a gente tem que fazer? A gente tem que, primeiro, começar fluido, sem dúvida nenhuma, e também utilizar de alguns fármacos que a gente
principalmente utiliza o gluconato de cálcio, né, o gluconato de cálcio intravenoso, que ele vai realmente é como se ele fosse que ele se como se ele protegesse, né, ele mascarasse, né, os efeitos colaterais do potássio. Que quando o potássio, sobe, né, o potássio sérico sobe, o que que vai acontecer? Principalmente uma parada cardíaca, né, ele pode causar uma parada cardíaca, né, que vocês lembram, todos lembram que a eutanásia ela é feita justamente com o quê? Cloreto de potássio. Então se esse potássio está alto, realmente ele vai interferir completamente ali no funcionamento das fibras cardíacas, né, e realmente a principal causa-morte seria parada cardíaca devido a essa hipercalemia. Depois desse processo que a gente estabilizou, melhorou a questão da hipercalemia, a gente vai pensar no protocolo de sedação e analgesia, que aí eu deixo para vocês também uma pergunta aqui, tá? O que que a gente poderia utilizar de melhor, indicação seria de um protocolo de sedação e anestesia num gato obstruído, né? A gente lembrando do que comentou lá no encontro passado. Então eu vou deixar essa pergunta para vocês, tá? Depois eu vou cobrar, alguém que está assistindo ou depois qual seria um protocolo, assim, que vocês acham que seguro ideal num gato, por exemplo, que vem obstruído e vem com hipercalemia, tá? Então depois é que a gente vai fazer esse processo de desobstrução. Então a desobstrução também ela tem que ser muito cuidadosa, porque se a gente desobstruir de qualquer jeito, a gente vai deixar uma lesão ali, às vezes permanente na uretra desse gato, né, no pênis desse gato. Então isso é muito complicado, porque às vezes são pacientes que a gente vai ter que fazer uma cirurgia para poder, resolver esse problema de obstruções. Então, esse mais ou menos é o passo a passo, né, muito resumidamente, do gato obstruído. E, aonde que a cistocentese vai entrar aqui? Eu vou mostrar para vocês. Aqui é só uma imagem do início da desobstrução, para lembrar que esse processo de desobstrução, com sonda, com cateter, né, na verdade não desobstrui com sonda, né, vocês vão ver que é um flush que a gente faz com cateter. Então tem que ser sempre um processo aqui, da maior, eh de maior cuidado, né, quanto mais, digamos assim, asséptico você fizer, melhor. Então utilizar pano de campo, utilizar luva cirúrgica, claro, com a sonda estéreo, ter muito cuidado, né, fazer tricotomia, então isso é fundamental, uma tricotomia aqui na região do pênis, prepúcio, tá. Porque assim, pessoal, você vai introduzir uma sonda, né, você vai introduzir um corpo estranho na uretra que vai astigar a bexiga, então, como falei para vocês, geralmente esses pacientes não têm infecção urinária, eles obstruem por outras causas, mas você pode levar uma infecção, você pode levar uma bactéria para dentro desse trato urinário do paciente se não tiver esse cuidado, né, de asepsia. Então isso é muito importante, tá? É muito importante a gente seguir também, ter esse cuidado. Então, para vocês entenderem, para quem nunca teve a oportunidade de ver realmente uma desobstrução, então depois que esse paciente está estável, né, vamos imaginar que essa situação, ó, então a bexiga muito repleta, a bexiga inflamada, tá? Que vem a uretra, né, a uretra, essa uretra é mais larga, chegando na uretra peniana. Então qual seria o procedimento? Se esse paciente está completamente obstruído, né, a gente imagina que essa bexiga realmente esteja muito aumentada, túrgida, né, muito rígida, né? Então, geralmente com a sedação desse paciente, a gente consegue ter um relaxamento maior desse gato, controle de dor, e aí eu vou fazer uma pequena compressão aqui nessa bexiga, né, fazer uma compressão leve, para ver se vem fluxo ou não, tá. Esqueça um pouquinho essa imagem aqui, ela está sem a sonda ainda, e vou fazer essa compressão na bexiga, eu faço a compressão nessa bexiga, e aí eu vejo se tem fluxo aqui na saída. Se está obstruído totalmente, não vai ter, né, esse fluxo. Então, eu posso tentar fazer aqui uma massagem na glande do pênis desse paciente, por quê? Porque geralmente a maior parte das obstruções está aqui nessa uretra peniana, né. Então essa uretra aqui que fica realmente é mais, estreita, né, que está na saída. Às vezes com essa massagem eu consigo desalojar esse plug, tá, e aí esse paciente vai ter um fluxo, volta a ter o fluxo, né. Isso é na melhor das hipóteses, na hipótese, né, que a gente tem menos dificuldade nas obstruções. Se não, se nesse passo a gente não conseguir, eu posso colocar aqui um cateter, né, um cateter intravenoso, claro que sem um mandril, acoplo uma seringa de 10, 20 ml de solução fisiológica, eu vou tentar fazer um jato, né, nesse sentido aqui com a seringa, nesse sentido para ver se esse plug ele desaloja para dentro da bexiga e consequentemente eu consigo, né, fazer com a compressão de novo, faço a compressão na bexiga e esse jato para fluir, né, às vezes até realmente para expulsar algum outro plug que fique por aqui. Essa é a forma da gente fazer a desobstrução. Então, ou é com massagem, com compressão aqui da bexiga e com jato, né, de forma retrógrada, um jato nessa direção de soro com um catéter,
né, com catéter intravenoso. Então essa é a forma de desobstrução. Depois que desobstrui, aí é que eu vou pensar em passar essa sonda, e aí essa sonda ela ficaria mais ou menos 42, 48 horas, né, que é o prazo máximo que a gente estipula, umas vezes 72 horas também estourando, essa sonda pode ficar, né. Então onde é que entra a citocentese aqui? O que a gente vai ver que, como eu falei para vocês, o passo a passo seria massagem, né, e compressão da bexiga, depois retropropulsão com catéter, que eu falei para vocês, e a sondagem. A cistocentese ela vai entrar aqui, né, mais ou menos aqui entre a massagem e compressão e a retropropulsão com catéter. Alguns, autores, né, alguns colegas também, eles fazem até a cistocentese antes de tentar qualquer abordagem, né. Por quê? Vamos entender. Essa cistocentese, desculpa aqui, se eu fizer, por exemplo, como seria a citocentese? A gente vai utilizar esse material, né, isso aqui é uma imagem do artigo, você pode utilizar, scalp, pode utilizar a própria agulha, agulha e seringa, ou você pode fazer também um, eh, um esquema mais ou menos como esse, né, de que você colocar uma agulha, e aqui é um extensor de equipo, aqui é uma torneira de 3 vias, e uma seringa de 10, 20 ml, tá. Então você colocaria, né, entraria com essa agulha na bexiga e aspiraria esse conteúdo. Quando você faz essa, digamos, essa descompressão, essa retirada aqui dessa urina, o que que acontece? Diminui a pressão né, intravesical até intraabdominal, consequentemente vai facilitar o processo de desobstrução, porque vocês imaginam que aqui está tão cheia, tão túrgida, que aí a pressão que eu tenho que colocar para fazer para desalojar esse plug aqui, ela tem que ser muito maior, né? Muito maior. Então se preconiza fazer a citocentese justamente para facilitar esse processo, e outra coisa também, para a gente ganhar tempo, né, até na própria, porque vai demorar um tempo para fazer a estabilização desse paciente, e se você já esvaziar essa bexiga, você alivia o quadro, né, você diminui ali a dor também, e você acaba tendo a condição de fazer muito mais, uma fluido mais, digamos assim, mais intensa, né, porque diminui a pressão vesical, diminui a pressão arterial, então você acaba também tendo a condição de fazer uma fluido mais rápida, mais intensa, né, digamos assim, um pouco menos preocupado em relação a essa repressão aí da bexiga, tá. Mas então é por isso que eles vão investigar a citocentese. Esse vídeo aqui, tá, existem várias formas de você ou, sei lá, algumas maneiras, né, de você fazer a citocentese, né. A clássica seria colocar esse paciente, deitado com a barriga para cima, ou seja, decúbito dorsal, né. E aí esse paciente com barriga para cima, você vai mais ou menos, naquela região ali entre as inguinais, né, você vai palpar e vai sentir essa bexiga e vai entrar com o catéter ou agulha, né. É muito fácil, por exemplo, o gato que está obstruído, você sentir essa bexiga, não tem muita dúvida que ali é a bexiga, e você vai fazer a punção, né. Eh o que que acontece? Esse vídeo que eu vou mostrar para vocês, eu acho que é uma melhor forma de fazer citocetese, que geralmente o paciente ele fica muito mais confortável, né. Esse paciente, esse gato do vídeo, ele não está obstruído, é uma citocetese de rotina para coletar realmente urina para fazer exame, mas se a gente perceber, se vocês começarem a perceber, essa posição ela é muito mais tranquila para o gato, muitas vezes a gente não precisa nem de contenção para fazer essa coleta, né. Então eu pego essa bexiga e seguro, né, entre a minha mão, entre meus dedos, e vou levá-la para o flanco. Vocês vão perceber aqui, eu acredito que eu vou ter que, deixa eu só, eu não sei porque que esse vídeo não está rolando aqui na apresentação, então eu vou ter que abrir aqui a tela separada, tá. O modo clássico para fazer a cisto, ele, que seria realmente o paciente com barriga para cima, muitos gatos não vão aceitar, certo? E precisa de uma contenção até mais efetiva, ou até mesmo uma sedação para fazer essa cisto. Então, se a gente se acostumar a fazer esse procedimento, ó, perceba que ele está praticamente sem contenção, né? Vocês podem fazer uma trico aqui na região, né? Passa clorexidina alcoólica, e aí você vai com, eh e faz essa coleta de maneira mais tranquila. Então perceba que esse paciente ele praticamente não tem contenção, né, então para que colocar esse gato, né, de barriga para cima, de decúbito dorsal, tem que ter 2 pessoas segurando, ele se revirando, né, para a gente fazer essa coleta. Então assim, é muito tranquilo, muito simples. Perceba que a urina aqui está bem concentrada, é a urina normal, por quê? Porque esse gato ele não está obstruído, né, então assim,
O maior problema da cistocentese no paciente Doutor, foi? o vídeo não passou. Não passou? Então vou colocar no final, certo? Será que é porque eu não consegui compartilhar? Espera aí. Deixa eu, no final do slide, eu vou mostrar para vocês. Então não apareceu nada do vídeo, nada de imagem. Não, A imagem aqui estava na não. apresentação, era? Era como se estivesse na Tá, página de apresentação. ok. Então terminando aqui, a gente volta, tá? É, Então, quais são os benefícios? Já falei para vocês, alívio da pressão intravesical e vascular, né? Então, pacientes que vêm obstruídos, eles podem vir com pressão arterial tendendo a aumentada, a não ser que ele venha em choque, né? Então, essa pressão já vai estar diminuída. Maior segurança na reposição de fluido, porque, enfim, eu tô tirando urina, então, né, a gente imagina que vai caber mais, então, assim, nesse paciente, né? Para não ter muito risco de encharcar o paciente. E que é fundamental pegar essa análise, essa urina para analisar. Então, ela vai para o sumário e você vai também fazer uma cultura urinária. Eu acho que porque vocês imaginam que a urina desse paciente, aquele slide lá inicial, tá só o sangue. Então, muitas vezes, um sumário não vai te dar tanta informação, né? A não ser em relação à densidade, que essa densidade, pessoal, ela tem que estar o quê? O que que vocês acham aí também? É uma pergunta que vai ficar para o final. Se um paciente que está com obstrução urinária, tá? Como é que está a densidade dessa urina, tá? Se quiser já ir respondendo aí, depois a gente vai também discutir isso, tá? Mas o que que é muito importante é fazer a cultura ali na hora. A, a cistocentese, tem que ser da forma também asséptica, né, para não ter contaminação. E a gente faria também essa cultura urinária, só para descartar a bactéria. Complicações. O que que pode trazer de complicação? Ruptura de bexiga e danos na parede vesical, né? Isso é comum ou não? O artigo procurou também investigar isso, né? A gente vai ver que não é tão comum ruptura, a não ser que a gente acabe fazendo outro procedimento de podestocentese que eu vou explicar melhor para vocês. Uroabdômen, o que é uroabdômen? Extravasamento de urina para dentro da cavidade peritoneal. Então, essa urina, esse furo que a gente faz com agulha, com scalp, ele continua a vazar e fica formando urina ali dentro, tá? E mais grave seria o hemoabdômen, que é o que? Sangramento, né, de vasos importantes para dentro do abdômen, ou seja, estaria uma coleção de sangue dentro do peritônio, né? Quando que pode acontecer isso? Se a gente pegar algo além da bexiga, né? Algum vaso importante, né? Alguma artéria ali intestinal, uma veia, isso não é comum, tá? Mas infelizmente, o que a gente pode fazer citocentese guiada com ultrassom, né? Que aí diminui esse risco, mas eu vou falar para vocês, é muito difícil a gente realmente não encontrar bexiga num paciente que esteja obstruído. Então, a gente muitas vezes não usa ultrassom. Você pode fazer um FAST, que eu vou mostrar para vocês, né? Que esse FAST ele vai, pelo menos, te posicionar melhor na citocentese se tiver alguma dúvida, tá? O que que pode acontecer? Antes de entrar aqui já no artigo, o que que eu acho que é mais comum de acontecer? Por exemplo, depois da cistocentese, né? Se a gente voltar um pouquinho aqui rápido, naquele passo a passo, ó, fiz a citocentese, tá? Fiz a citocentese, justamente por quê? Porque eu fiz a primeira compressão, fiz a massagem ali, esse gato não desobstruiu. Então vamos fazer a citocentese para aliviar. Depois que eu faço a cistocentese, ou seja, eu entro com a agulha ali na bexiga, o que que acontece? Eu tiro essa agulha, fica aquele furinho ainda, porque a parede da bexiga está muito inflamada, ela está espessa e normalmente quando a gente faz uma cisto numa bexiga normal, esse furinho que a gente faz com a agulha, ele veda na hora, assim. Então, assim, é muito mais elástico, né? Não é friável a parede da bexiga. Mas quando a gente faz num paciente que está obstruído, principalmente com muito tempo de obstrução, tem uma tendência realmente desse furo ficar. E aí, se eu fizer a compressão, por exemplo, eu fiz a cistocentese, depois eu vou tentar fazer a compressão para ajudar aqui o desalojamento do plug, né, a desobstrução. Quando eu faço essa compressão, esse fluxo, né, devido né, estar obstruído, então eu faço a compressão na bexiga, o que é mais fácil? Essa urina sai pelo furo que eu fiz da citocentese. Então, quando eu faço a compressão, que vai esse fluxo, né, eu acabo fazendo um turbilhão ali nesse furo e tem muitas chances desse furo aumentar, né, ou até realmente rasgar uma parte ali da parede da bexiga. Então, a cistocentese tem que ser feita, né, muitas vezes, mas você tem que realmente deixar avisado que foi feita cistocentese nesse paciente para ninguém mais fazer uma compressão na bexiga, porque tem a tendência realmente de estourar, de rasgar, né, de fazer uma perfuração maior
nessa bexiga. Então, muitas vezes eu não faço histocentese de início, porque, eu uso essa manobra de compressão da bexiga para desalojar o plug. Então, muitas vezes eu faço histocentese quando eu não consigo, né, com essa manobra de compressão, de colocar o catéter, para de fazer uma retropropulsão, quando eu não consigo desobstruir dessa forma, né, se não é efetivo, eu faço histocentese, tá? Mas isso é questão muito de conduta, né, você pode fazer muito antes também a histocentese, não tem problema, mas sempre lembrar, fez histocentese, você não pode mais fazer compressão de bexiga nesse paciente, tá? Pelo menos uns 2, 3 dias sem fazer compressão, porque o risco é muito grande, tá? Então, aqui vamos começar aqui o artigo, né? Então, qual seria o objetivo deles, né? Seria desenvolver o estudo prospectivo para avaliar a incidência de complicações e desenvolvimento de derrame abdominal secundário à citocentese, né? Como eu falei para vocês, descompressivo, ou seja, é daquele paciente realmente que vem com obstrução total. Antes de se fazer a sondagem uretral desse paciente, né? Então, aqueles pacientes que veem quadro realmente de obstrução completa, eles começaram a avaliar o que que acontecia neles depois da cistocentese descompressiva, tá? Quais são as hipóteses? Então, assim, quando a gente, para vocês que ainda não têm, assim, um costume, né, uma frequência realmente de avaliar esses artigos, sempre o artigo, pessoal, a gente tem que ver, levar em consideração qual é a hipótese dele, né, qual é o objetivo e a hipótese, porque aí você tem que ver se na metodologia e principalmente também na conclusão, se ele conseguiu realmente chegar ao que estava procurando, né? Isso é o que dá a qualidade do artigo. Então, qual é a hipótese dele? Que a citocetese não resulta em derramamento importante. Então, assim, ele já deveria ter uma experiência clínica, né? Para ver, né, que no dia a dia deles a citocentese realmente não traz muito, problema. Então eles já colocaram isso como hipótese, que há maior risco de complicação em pacientes mais graves, ou seja, com maiores alterações bioquímicas, pacientes com a creatinina, com potássio muito alto, né. Então eles suporam isso e também está relacionado com maior volume de urina retirada no procedimento, que aí estava relacionado o quê? A o quão grave estava a obstrução, né, quanto tempo que esse gato estava obstruído. Porque a gente imagina, claro, quanto maior a bexiga, né, pelo menos na lógica, seria mais tempo de obstrução. Como foi que eles fizeram? Eles selecionaram vários pacientes de 2009 a 2012, né, se eu não me engano, foram no total, assim, eles fizeram uma seleção mas alguns não encaixaram no estudo, por exemplo, eles descartaram os pacientes com hipotensão grave, um paciente que já vem realmente em choque, né, hipovolêmico, eles descartaram esse paciente, alguns que também já tiveram, por exemplo, tido cistoceteses anteriores, procedimentos de obstruções anteriores, recentes, né, então eles também descartaram. E sempre com diagnóstico de obstrução uretral. Qual o diagnóstico que eles tiveram? Realmente ter a sintomatologia e também na compressão da bexiga, esse paciente não conseguia realmente fazer fluxo, então estava obstruído, entra no estudo. Então, eles excluíram gatos com choque, né? Então, hipotensão, principalmente hipotermia, que aí eu também quero ver a opinião de vocês mais na frente, que o quanto que isso comprometeu o artigo, tá? E ter descartado esses pacientes. E outros gatos que tinham passado as aptoceteses anteriores, né, procedimentos de obstruções, como eu falei para vocês, tá? Então, como é que seria essa metodologia deles? Primeiro, estabilizar o paciente, né, seguir aquele passo a passo, que eu falei para vocês, ABC do trauma, né, estabilização, diminuir a hipercalemia, e sim, enfim, então eles têm que fazer isso realmente para poder manter esse paciente vivo, né? Quais foram os exames que eles fizeram? Esses exames de hematócrito, proteína total, ureia, creatinina e eletrólitos, né? Por que que eles fizeram por que que eles selecionaram esses exames? Logo quando esse paciente entra, né? Também vou deixar essa pergunta a vocês, tá? Se quiserem respondendo aí, depois a gente vai discutir. Então, todo gato que eles pegaram obstruído, eles já fizeram aqui esses parâmetros, né? Que realmente são mandatórios aí para ver como esse paciente está, até para você conseguir fazer uma estabilização de uma forma melhor. E aí, estabilizados, sedação e analgesia, e o que foi que eles fizeram? Um primeiro ultrassom, tá? Esse ultrassom, ele é chamado de FAST, porque, resumidamente, assim, o FAST ele é um ultrassom rápido, então é um ultrassom que ele tem metas. Ele não vai avaliar os outros órgãos. O que que ele vai fazer com o FAST? Ele vai saber se tem líquido livre, né? Praticamente é isso. O FAST ele serve para você detectar líquido livre dentro do abdômen, tá? Então, existe um protocolo já estabelecido, alguns utilizado quadrantes, tá?
1, 2, 3 e 4, determinada região, você vai encontrar líquido livre, né, referente a algum órgão, por exemplo, o cisto cólico, né, ele vai aqui nessa região da bexiga e do colo, aí tem aqui do lado, seria do lado direito, que é o 4, que é rim e fígado, o 2 é baço e rim, né, e aqui também fígado, mas também aqui a gente chama que é o diafragmático, é pato diafragmático, ele vai também conseguir visualizar alguma coisa aqui de caixa torácica, né, de líquido livre no tórax. Mas aqui a gente vai ver principalmente extravasamento de vesícula biliar, de fígado, de parênquima hepática, enfim, tá? Então, o FAST é isso, o FAST ele vai fazer esses 4 quadrantes, é rápido, e ele vai anotando quanto de líquido que ele vai encontrar. Então, antes da cistocentese, tá, eles já fizeram o primeiro passo, né, o primeiro FAST, e aí anotaram o que encontraram, certo? Aqui é uma imagem dele, só para vocês entenderem, aqui é a bexiga, ó. E aí o líquido livre ele fica mais ou menos aqui fora da bexiga, né? Aqui nesse quadrante que eles fazem no 3, principalmente. E aí fora da bexiga vai ter também esse líquidozinho aqui, quer dizer, está tendo um extravasamento de algum lugar, ou seja, já é um sinal que esse paciente está formando líquido dentro do abdômen. Que líquido é esse? A gente só consegue saber se a gente coletar. Então, se tiver pequena quantidade, a gente não consegue. Se tiver uma quantidade maior, a gente vai fazer uma paracentese, ou seja, o mesmo procedimento semelhante que a gente fez na bexiga de cistocentese, a gente vai fazer uma punção aqui para coletar o líquido para mandar analisar, tá? Então, esse foi o passo que eles fizeram. Então, se esse paciente, por exemplo, já antes da cistocentese apresentar esse líquido, né, eles coletam e tentam fazer a classificação, tá? Como é que eles fizeram a classificação? Achei interessante também. Eles falaram que era a quantidade de líquido dentro do abdômen era escassa se aparecesse só em um quadrante daqueles e que a gente não conseguia, que eles não conseguiam puncionar. Então, era uma quantidade pequena que você não conseguia puncionar. Leve, se ele tinha um quadrante e era puncionável. Então, era um conteúdo que eles conseguiam realmente fazer essa punção, né, de líquido. Moderada se fossem 2 quadrantes e grave ou acentuada se fosse mais de 2 quadrantes. Então, mais de 2 quadrantes já é realmente muito líquido ali solto no abdômen. E eles classificaram. Então, esse paciente ele tinha realmente uma efusão, mas era só numa localização e não dava para funcionar. Então, eles classificavam como escassa, por exemplo, né? E aí analisa a efusão. Se tem efusão, conseguiu coletar, eles analisaram. Pediram um hematócrito também e proteína total. Então lembrem que antes do paciente entrar, eles também fizeram hematócrito e proteína total, só que sérico, né? Então foi de coleta intravenosa. Aqui eles vão analisar o mesmo parâmetro na efusão, no líquido que eles retiraram. Também analisaram a creatinina, certo? E eles compararam isso com as séricas, ou seja, que eles fizeram no paciente lá também, através do sangue. E o que que é importante já a gente entender, que eu também gostei muito desse ponto aqui do artigo, que a gente consegue discutir também essa, realmente essa análise que eu acho fundamental do líquido efusível. Então, se você tem, por exemplo, a creatinina desse líquido, né, que foi retirado lá do abdômen, se a creatinina for 2 vezes maior do que a creatinina sérica, ou seja, que eles coletaram do sangue desse paciente, né, da veia desse paciente, então ele é considerado que tem a uroabdômen, ou seja, então é urina realmente, então ele está perdendo urina e está ficando a urina presa, represada na cavidade peritoneal, né? Então eles sempre fizeram isso, eles analisaram também o hematócrito e proteína total, por quê? Que aí é a pergunta que eu também vou deixar para vocês. Por que que eles fizeram análise de hematócrito e proteína total desse líquido que está solto lá na cavidade abdominal, né? E aí, depois que fizeram essas análises, eles foram para a citocentese. Então, a citocentese eles fizeram, né? Eles não, acredito que eles não detalharam como é que foi a técnica, né? Eles só mostraram que foi com a agulha, o extensor, aquela foto que eu mostrei para vocês, e a seringa. Por que que é melhor você utilizar o extensor e agulha e também um scalp e agulha do que uma seringa presa numa agulha? Porque se você colocar a seringa presa numa agulha, você tem pouca mobilidade, né? Se esse paciente mexer, você está ali com a agulha, né? Então, eu sempre achei mais provável você fazer uma lesão se for uma agulha presa na seringa. Então, se você usar o scalp, se você usar uma agulha do extensor, tem a mobilidade, entendeu? Vocês estão conseguindo entender, mas tem a mobilidade ali, fica mais, menos, digamos assim, menos traumático, né, para esse paciente, principalmente se ele for se mexer. Depois, o que que eles fizeram? Depois da citocitese, 15 minutos depois, eles fizeram um novo FAST. Mesma coisa, viram os mesmos quadrantes e anotaram se tinha efusão ou não, e eles chamaram o T-post, ou seja, um FAST depois da cistocentese.
Aí sondaram esse paciente, né, então fizeram todo aquele protocolo, né, de massagem, né, de tentar fazer uma um fluxo retrógrado com o catéter, né, todo o processo de sondagem clássico, né, e depois colocaram essa sonda nesse paciente. Muitos deles ficaram 48, geralmente 48 horas, a média que eles manteram com sonda. E após 8 horas, claro, esse paciente ainda sondado, eles fizeram um novo FAST, né. Depois de 8 horas que esse paciente foi sondado, aliás, depois de 8 horas da cistocentese, desculpa. E chamaram de TND, né, que é o que é a fase, depois, né, aliás, a segunda, segundo FAST depois da cistocentese, certo? Então, o que foi que eles encontraram, certo? Vamos passando aqui para os resultados. O que foi que eles encontraram? Então, nesses pacientes, o que foi que eles, analisaram? Primeiro, hematócrito, proteína total, né, o pH, ureia, creatina, potássio, sódio, cloro e o volume da coleta de cistocentese, né. Foram, 45 pacientes, eu acho no total, se eu não me engano, 45 gatos que entraram no estudo, e o que a gente percebe, assim, no geral, né, a gente não vê um aumento grande, por exemplo, de creatinina, 45 pacientes, a creatina ficou, eh, 2,6, né, então a creatina, digamos, alta, né, mas não tão alta, principalmente em relação ao gato obstruído, né. Potássio aqui também, o potássio não teve uma média de hipercalemia importante, 4,18, então ficou o normal é 3,5 a 4,8, né. Então assim, a própria ureia também não estava tão alta, o pH normal, eh, se a gente vê aqui, hematócrito a 43, o normal é 29 a 44, então assim, não teve realmente um aumento grande nesses parâmetros, na média desses parâmetros, né. E aí eu não sei também porque realmente eles não devem ter pegado os pacientes muito graves, né, porque eles fizeram realmente um descarte lá dos pacientes que vieram muito ruim. E olha esse gráfico como é interessante, né, isso é muito interessante esse achado deles, nessa observação. Perceba o seguinte, aqui é o T-FAST antes da cistocentese, certo? Que é o T-pré, antes da cistocentese. Então muitos pacientes antes da cistocentese já tinham um líquido livre lá ao redor da bexiga, ó. Então, se eu não me engano, foram 13 pacientes que já tinham um líquido livre, apesar de ser escasso, ou seja, eles não conseguiram coletar. Naquele quadrante tinha líquido livre, mas era escasso, mas tinha líquido livre, né. E até um líquido também médio, ou seja, se eles consideram 4 pacientes que tinham uma efusão média, ou seja, eles conseguiram coletar e analisar essa efusão antes da cistocentese, né. Então antes da cistocentese já tinha um vazamento ali no gato que estava obstruído. E aí vou também deixar essa pergunta para vocês, por que está formando esse líquido, né? Ou aliás, de onde vem esse líquido, entendeu? Se está uma bexiga repleta, né, uma bexiga muito túrgida, ela não está rompida, mas está formando ali líquido efusivo. E aí o que foi que eles fizeram? Depois da cistocentese, aqui ó, 15 minutos depois, né? 15 minutos depois, os mesmos pacientes que tinham uma efusão anterior continuaram e apareceram outros também com efusão escassa, ou seja, aquela efusão, lembrando que eles não conseguiam coletar com pulsão, punção, né. E os que tinham uma efusão média continuaram, né, não aumentaram nem diminuíram, continuaram. E 8 horas depois, nenhum deles teve, o tipo de efusão média, nem moderada, nem grave, né, mas muitos deles continuaram ainda com a efusão, do tipo escassa, né. Então, assim, o que eles perceberam que muitos pacientes já chegavam com algum quadro de efusão, mas que aparentemente aqui com a cistocitese não piorou, né, que muitos deles realmente permaneceram com a escassa, né, com a efusão escassa, que alguns nem estavam relacionados com a citocetese, porque já vinham com esse tipo de efusão. E aí eles elaboraram essa tabela, esse quadro aqui, para tentar, comparar esses pacientes que tinham uma efusão anterior, né, com os pacientes que não tinham uma efusão anterior. Então, o que a gente percebe, o que eu percebi aqui, né, resumidamente, que, por exemplo, em relação à creatinina, realmente teve, um aumento nesse paciente que já vinham com efusão antes da cistocentese, eles aparentemente viam a média de creatinina era mais alta, né. Como também aqui no paciente que não teve, por exemplo, comparando o paciente que teve efusão, aqui já é depois da cistocentese, certo.
Então ele se apresenta também uma creatina relativamente alta, 2,2, comparando que os que não desenvolveram a cistocentese, alguém deu uma arriscada aí, não fui eu não, eles não tinham, uma creatina alta. Então, assim, aparentemente o gato que tinha um nível mesmo, brando de efusão, aparentemente a creatinina, era mais alta, né, ou estava relacionado com uma certa gravidade do caso. Em relação ao volume de cistocentese não teve muita diferença, né, entre os grupos. O potássio também a gente percebeu aqui, o potássio ele não estava no limite alto, né, então a média se manteve, e aí mais uma vez, será que realmente esse paciente, estava em estado grave ou não? Não sei. Quanto tempo seria de obstrução? Eles não falaram o tempo de obstrução desses pacientes, mas a gente imagina que não era um tempo muito grande de obstrução, porque o potássio ele estava ali, na faixa normal, né, mesmo com a obstrução, tá. Então resumidamente, que eu pelo menos assim destaquei, né, para a gente ter, realmente deixar aqui, na mensagem que 30% dos pacientes, eles já chegavam com derrame abdominal, antes do procedimento de cistocentese, né. E 16 desenvolveram efusão pós-cistocentese. E lembrando para vocês que não era uma efusão grave, uma efusão, leve, né. No dia seguinte, todos os pacientes, menos 4, não apresentavam mais efusão, e eles achavam que, presumiram que em função da diminuição da pressão ali vesical, né, que teve a desobstrução e a presença da sonda, isso consequentemente aquele o material que estava ali no abdômen foi reabsorvido, né, porque não tinha mais por que ele extravasar, porque o gato estava sondado e a bexiga descomprimida, né. E eles perceberam que essa própria cistocentese não foi associada ao desenvolvimento de complicações, não houve associação entre gravidade das anormalidades bioquímicas, né, então não foram grandes anormalidades bioquímicas no momento da apresentação ou também em relação ao volume removido pela cistocentese, né. E também tinha uma baixa probabilidade de ter o desenvolver derrame abdominal, né. Vocês viram que realmente nesses 45 pacientes não teve nenhum tipo de extravasamento grave, né, dessa urina, entenderam? E a conclusão que os resultados indicaram que a cistocentese pode ser realizada com segurança nessas circunstâncias, com risco mínimo de complicações clinicamente relevantes. Então, essa foi a conclusão deles, que realmente foi o que mostraram no trabalho, mas aí eu vou deixar para vocês em relação a gente ter uma discussão em si, né, crítica desse trabalho. Eu achei também, achei muito interessante que realmente eles conseguiram fazer uma metodologia que eu achei bacana, mas, por exemplo, eu acho que, o fato, né, de eles não terem, avaliado o paciente mais grave, talvez em relação, a que eles falaram nessas circunstâncias, pode ter realmente prejudicado um pouco, pelo menos a fidedignidade em relação à prática, né, na prática do dia a dia, se a gente realmente pode fazer com mais segurança. Citocentese, por exemplo, é um paciente que está com muito tempo de obstrução, um paciente que vem, em choque, entendeu? Qual é a nossa segurança de fazer a citocentese nesses pacientes? Que eu acho que realmente, como eles descartaram do N, ficou esse ponto de interrogação, né, e também, quem sabe, utilizar um N maior para a gente ter, uma ideia maior, tá. Então é isso, pessoal, espero que vocês terem, realmente compreendido aí, né, e esse artigo gera realmente algumas discussões que eu queria comentar com vocês, e aí eu vou deixar a palavra com cada um de vocês para a gente ir, né. Ah, desculpa, deixa eu aproveitar aqui, deixa eu mostrar o vídeo, tá. Deixa eu ver como é que eu vou fazer aqui, eu vou parar esse compartilhamento, pronto. E aí eu vou tentar compartilhar aqui só realmente o vídeo. Cadê o vídeo aqui? Vamos lá com calma, tá aqui. E aí, tá aparecendo o vídeo? Aqui não. Não? Poxa, que vídeo fantasma esse, hein, meu? Espera aí, vamos Não tá tentar de Eu novo. acho compartilhando a tela não, Reginaldo. Ah, isso, sério. acho que precisa compartilhar a tela. Pra mim eu tava compartilhando, deixa eu ver aqui. Tenta abrir o vídeo, professor, e compartilhar só a tela do vídeo. Pronto, beleza, agora vai dar certo. E aí? Pronto, agora foi. Pronto. Vamos lá. Essa aqui é a posição que a gente faz, ó. Deixa eu tirar esse áudio aqui que às vezes são umas besteiras. Então, percebam que
ele tá tranquilo. Gato que não é sedado, gato com uma contenção mínima, né? Tem alguém só realmente botando a mãozinha aqui na frente, sem sedação nenhuma ainda. Aqui, como eu falei para vocês, esse gato não está obstruído, é uma coleta de rotina para fazer análise, né, de urina, tá? Então, essa é a posição, ou seja, deixa eu dar uma pausinha aqui, pronto. Essa é a posição, eu vou com a minha mão, realmente, eu tento sentir a bexiga, eu a trago, né, para o flanco. Então, eu desloco para o flanco, a parede dela fica aqui, ó. E aí, o que que é bom também? Porque eu acabo diminuindo a chance de pegar outro órgão, entendeu? Porque vai ficar parede abdominal, muscular, né? Com a bexiga, entendeu? Então, fica muito mais fácil, né? Eu sugiro que vocês comecem a treinar realmente essa possibilidade aí, nessa metodologia de fazer histocentese, tá? E aí, o que que vocês acharam? Professor, eu tenho uma dúvida. Vamos lá, Letícia. Quando, nesse caso aí, o animal não estava obstruído, mas quando ele está, por ele estar sentindo mais dor, não seria bem mais difícil essa contenção? Assim, seria o indicado, mas não seria mais difícil? Sim. Esse Aí, paciente que vem obstruído, antes de tudo, a gente tem que fazer um opioide, né? A gente tem que já fazer um controle de dor, tá? E, às vezes, realmente, você pode, quando você faz o controle de dor, ele fica mais, digamos assim, mais tranquilo, né? Mas sempre vai ser um pouco mais complicado, porque ele, de qualquer forma, vai ter desconforto. Mas, mesmo assim, é muito mais fácil você fazer nessa posição do que você tentar jogá-lo ele de decúbito dorsal, entendeu? Então, mesmo assim, é mais fácil, tá? Mas sempre lembrando que o paciente obstruído, você tem que já fazer um controle de dor, né? É uma das primeiras coisas que você faz, acessar e já fazer o controle de dor, né? E colocar no oxigênio, todo aquele protocolo, tá? Mas mesmo assim é mais fácil, certo? Doutor, tem uma pergunta aqui do Paulo Vitor. Tá, Ele perguntou qual é a melhor indicação de fluido para esses casos. pronto. Boa pergunta. Eu acho que também no artigo eles citaram o fluido que fizeram, que foi o ring lactato, né? O ring lactato ainda é o melhor, mesmo porque, assim, tem algumas discussões em relação à quantidade de potássio que tem no ring. Se o paciente já tem hipercalemia, você vai entrar com mais potássio, mas assim, a quantidade de potássio que tem é muito pequena, né? E ele é de longe, o ring, ele é mais fisiológico do que a solução salina. Então, são pacientes que vêm geralmente em acidose. Então, se eu fizer a solução salina, né, que é chamada de fisiológico, mas de fisiológico não tem muita coisa, você acaba aumentando a acidose desse paciente. Então, é muito mais seguro você fazer o ring lactato. A gente tem um artigo de uma colega nossa, de uma amiga minha, né, que ela já foi professora da Universidade Estadual, agora ela não está aqui no país, mas eu posso passar para vocês que ela fez um estudo bem interessante, comparando o gato obstruído com o uso de ring lactato e o uso de solução fisiológica, né, que é a solução salina, e ela viu que ela conseguiu estabilizar, equilibrar, né, o distúrbio hídrico eletrolítico desses pacientes obstruídos muito mais fácil com o ring lactato. Me lembre, eu vou mandar para vocês, tá? Aquela pergunta que o senhor tinha feito sobre a densidade, a Erilânia disse que fica aumentada. Então, essa densidade ela tem que estar aumentada. Aí eu pergunto a vocês, é, e se tiver uma densidade diminuída, o que que a gente pensaria nesse paciente? Tem condições de ter uma densidade menor? Por que que essa densidade está aumentada? Porque realmente ali está concentrada, né? Tem que estar concentrada, porque além de estar presa, esse paciente está desidratado, né? Então a tendência mesmo é concentrar. Agora vocês imaginem o seguinte, um paciente que está obstruído, ou um paciente que está desidratado, a densidade da normal, né, ou a densidade da baixa, o que que vocês pensariam nesse paciente? Eu acho que pode ser um doente renal, no caso, né? Isso. Então, além desse paciente estar obstruído, ele já era um paciente renal, né? E aí complica muito mais o tratamento desse paciente, né? Não é muito comum quando o gato é obstruído, mas pode acontecer para você receber um paciente desidratado e densidade urinária baixa, que é uma coisa que não bate. Por exemplo, se o gato está desidratado, a gente imaginaria que essa urina também é para estar mais concentrada, né? E se está com densidade baixa, então assim, não está batendo. Então esse rim realmente não está conseguindo nem concentrar mais a urina, né? Lembrando que o gato obstruído, ele vem em ira
né? Muitas vezes é insuficiência renal aguda, que se a gente não cuidar, ou se a gente não tratar de uma forma eficiente, ele pode ter mais na frente, né, uma DRC, né? Pode ser um gatilho, digamos assim, da doença renal crônica, certo? Eu fiz mais uma pergunta para vocês em relação ao porquê que eles solicitaram proteína total e hematócrito, né, nesses pacientes que chegaram obstruídos. O que vocês acham? Qual foi a importância? Por que que o paciente obstruído, por que que o paciente, o gato em choque, seria interessante a gente dosar, fazer esses parâmetros? Vocês viram também que eles fizeram do líquido, né, da efusão. Quem pode responder? Será que eu já posso perguntar a alguém? Flávia, o que você acha, Flávia? Professor, as avaliações foram feitas do líquido livre ou foi do paciente, do sangue mesmo? Eles fizeram o primeiro passo, né, lá quando eles chegaram obstruídos, eles coletaram o sérico, né, do sangue e já fizeram. E aí, junto com a creatinina. E depois, os que eles conseguiram coletar o líquido efusível, eles também repetiram, certo? Certo. Marina, Professor, eu acho que sim, em relação ao... desculpa, Flávia, pode falar. Pode responder. Era para ver, para avaliar o líquido mesmo, né? Se era, por exemplo, se fosse um líquido semelhante à urina, que também tivesse hemácias, provavelmente era um animal que talvez teve um rompimento de bexiga, e aí teria que descobrir a causa, né? Se foi por causa da obstrução. Uhum. Muito bem. Então, se for, por exemplo, se o hematócrito lá do líquido fosse maior do que o hematócrito, maior ou igual do que o hematócrito lá do paciente, ou seja, do que ele coletou ali o sangue, né? Tinha um hematócrito X. Se o hematócrito do líquido efusivo fosse 2x, digamos assim, então era sinal que esse gato estava perdendo sangue, né? Então, dentro do abdômen, alguma coisa lá estava errada que tinha chamado hemoabdômen, a forma de fazer o diagnóstico de hemoabdômen, né? E também eles fizeram tanto o hematócrito e a proteína total nesse paciente que chega, que é justamente para ver como que vai ser essa reidratação, essa reposição hemodinâmica, né? Porque se esse paciente, por exemplo, tiver com hematócrito baixo, talvez a velocidade que você fosse fazer seria diferente, um pouco mais lenta, né? Ou com mais cuidado, né? Se esse paciente está com tudo baixo, hematócrito baixo, proteína total baixa, então esse gato está perdendo sangue, né? Então, assim, a conduta é um pouco diferente, o tipo de fluido que você usa também é diferente, né? Então, isso é uma conduta que é feita realmente no paciente que vem em choque, paciente que vem em quadro mais grave, até para você guiar a tua conduta, né, de fluidoterapia, de hemodinâmica, entendeu? Certo? Mais alguma coisa? Dara perguntou. Peraí, vamos lá, tem uma mais na frente aqui, né? Ajuda aí, Renato. Deixa eu ver aqui se tem. A Marina, ela Tá. perguntou se essa forma que o senhor apresentou de coleta da urina é melhor do que a forma guiada pelo ultrassom. Então, assim, é muito fácil, assim, quando vocês começam a ter a rotina, é muito fácil fazer, não precisa de ultrassom, porque eu sinto a bexiga e realmente desloco lá para o flanco. Mas o que que acontece? Nem todos os gatos a gente vai conseguir fazer isso. O gato que não está obstruído, o gato que vem, por exemplo, para uma coleta de rotina para fazer urinálise, se ele não tiver com a bexiga, digamos assim, semi-repleta, uma bexiga que dê para a gente palpar, fica mais difícil. Realmente precisa de ultrassom guiado, tá? Outra situação, por exemplo, é aquele paciente gordinho, aquele paciente que tem obeso, que às vezes você não consegue nem sentir a bexiga, então realmente fica muito complicado, se não tiver muito cheio, eu não vou conseguir mobilizar. E aí realmente o ultrassom ajuda, tá? Se tiver ultrassom, se quiser sempre fazer guiado com ultrassom, tranquilo, é perfeito, perfeito. Mas essa posição eu ainda acho melhor, né? Então eu sou assim realmente defensor dessa posição, porque o gato ele fica muito mais confortável, entendeu? A Amanda perguntou qual seria a sua conduta sobre a prazosina em gatos obstruídos. Pronto, a prazosina, ela é utilizada pós-sondagem, né? Ela é utilizada pós-sondagem porque justamente você quer que tenha... porque acontece o seguinte, os gatos quando passam muito tempo obstruído, então tem uma descompensação, digamos assim, na musculatura da bexiga, então ela acaba ficando, ou não relaxa, né? Ou não contrai muitas vezes, né?
não relaxa a esfíncter uretral, não contrai a bexiga, devido ao esgarçamento de fibras musculares e também, né, de terminações nervosas. O prazozinho ele ajuda nesse paciente, eu acho muito importante, esse paciente que a gente fez uma desobstrução difícil, né, que tem muita inflamação ainda, uma cistite, né, no ultrassom vai aparecer aquela parede da bexiga bem espessa, inflamada, então acho que é interessante realmente fazer o prazozinho, e a gente tem utilizado, principalmente nesses casos mais graves, mas depois de sondar, você pode até começar um pouquinho antes do dia, né, do horário de fazer a sondagem, mas realmente você vai ver, o protocolo é para ser utilizado depois da desobstrução, depois que retira a sonda, certo? Doutor, e entre a prazosina e a fluoxetina? Então, a prazosina ela tem uma ação diferente, né? A prazosina realmente ela vai causar, ela vai melhorar ali a contração da bexiga, né? E para ter o esvaziamento. A fluoxetina, ela demora muito mais a ter o efeito, ela não tem o efeito em si na bexiga, né? Ela vai ter um efeito praticamente para diminuir o estresse desse paciente, então ele vai servir como um ansiolítico, digamos assim. Então o efeito dela é muito demorado, então a gente pode iniciar mais ou menos semelhante, digamos assim, à amitriptilina, só que a amitriptilina ela tem uma ação maior, eh, na desinflamação ali da parede da bexiga, mas, são fármacos que demoram muito a gente ver o efeito, né. Então pelo menos 14, 21 dias para ter o efeito. Então a prazosina, ela já é uma medicação a curto prazo, né, para o gato já sair, por exemplo, da internação com a prescrição da prazosina. Professor, e o Acepran em associação com a Prazosina, ou então até substituindo, seria interessante também Sim, no caso sim, que vai para sim, casa? sim. O Acepran, eu acho interessante a gente começar já na internação para ver como é que esse gato fica, né, alguns vão sedar demais, outros podem até ter um grau de excitação, mas utilizando dose baixa dá para fazer em casa, né, 2 dias, 3 dias, também não pode ser muito mais do que isso para, esse gato não ficar muito sedado. Mas o Acepran, o que que ele causa? Além de ter o efeito ansiolítico, ele tem também aquele efeito relaxante, né, relaxante muscular, né, que também é o ideal. A gente não costuma utilizar esses fármacos juntos, pelo menos assim, na rotina, de fazer Prazosin e Acepran junto, a gente não costuma associar, tá? Mas em alguns casos mais graves, a gente pode também, pelo menos inicialmente, fazer o Acepran 3 dias e o Prazosin também, prolongar um pouco mais para 7 dias. Mas o Acepran também tem uma indicação muito boa. A Maria perguntou, como proceder em relação ao uso de diuréticos em gatos obstruídos. Então, Marina, o diurético não tem indicação, né, em gatos obstruídos, tá? Não tem realmente nenhuma indicação, porque primeiro, por que que esse gato não está urinando? É porque ele está obstruído, tá? Então, a partir do momento que você hidrata esse paciente, faz a desobstrução, ele vai urinar normal, muitas vezes até mais, né? É bem comum ele começar a ter uma diurese depois da desobstrução. Então, assim, não tem necessidade de fazer furosemida. E o que é pior, a furosemida ela é nefrotóxica. Então, assim, se esses pacientes estão obstruídos, eles estão realmente com uma lesão renal. E se eu fizer a furosemida, vai piorar bastante, né? Então, não tem indicação, na verdade, tem até contraindicação você utilizar diurético nesse paciente, tá? Professor, a cistocentese, né, assim, quando vai despressurizar, assim, entre aspas, né, a bexiga, ela também poderia facilitar, soltar o tampão que poderia ter, o plug na uretra desse animal? Sim, você acaba, por exemplo, quando você faz citocentese, devido a esse, digamos, esse relaxamento, nessa descompressão, é mais fácil esse plug realmente desalojar, porque aí quando você vai com flush, você entra ali com catéter e uma seringa na ponta lá da uretra peniana e você faz o flush, então como não tem mais aquela bexiga cheia, então essa urina ela consegue ir com mais facilidade para a bexiga, né, pelo menos não tem a pressão, e aí esse plug tem mais chance de você desalojar, tá. Então também é uma das facilidades da indicação da citocentese, é para facilitar esse plug a se desalojar do local, né. A Dara perguntou se o hematócrito e a proteína total da efusão poderia direcionar a origem do líquido. Sim, 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 porque na verdade, assim, se for a origem não, tá, pensando aqui na tua pergunta, Dara, eh,
se você for, se for hemoabdômen, a gente não vai descobrir a origem, né? De onde que está saindo esse sangue. A gente pode ter uma suspeita de acordo com o histórico clínico, com sinais clínicos. Agora, se for creatinina, a creatina do líquido está mais alta do que a sérica, a gente vai saber realmente que esse paciente está perdendo urina. E aí tem 3 opções: bexiga, ureter e lesão em parênquima renal, né? O que é mais comum, realmente, se a gente for ver, é rompimento de bexiga, extravasamento da bexiga. Ou, por exemplo, alguns gatos que passaram por sondagens, né? O que que pode ter rompimento de uretra, né? O que que causa rompimento de uretra? É você tentar desobstruir com sonda, você forçar a desobstrução com sonda, e pode romper a uretra e pode ter extravasamento de urina para dentro da cavidade abdominal, né? Mas em relação a hematócrito, proteína total, você não consegue saber a origem, né? Sabe que tem sangue ali no abdômen, entendeu? O que mais? A Paula perguntou se tem risco de rompimento da bexiga no procedimento de retrohidropropulsão, caso tenha muita repressão e não seja feita a cistocentese anteriormente. Tá, você tem que fazer rompimento da bexiga no procedimento, tá? Não, não. Assim, eu acho que tem que se elaborar, né, artigo, por exemplo, com maior N, né? Justamente sem fazer histocentese e fazendo só a hidropropulsão. Na minha prática, não, eu nunca vi. Tá? Eu não posso dizer para vocês que não pode acontecer, certo? Mas eu nunca vi, tá? Porque a partir do momento que você faz a descompressão, né, o que que faz? Quando eu faço a hidropropulsão e eu vejo que entrou o fluido, eu já paro, né? Dependendo do tamanho da bexiga, eu posso até injetar um pouco mais, mas eu já paro para tentar fazer a compressão da bexiga e esse fluxo ir, né, para fora. Eu nunca vi, Paulo, tá? Também nunca vi relato. Tá? Pode ter acontecido com alguém, mas nunca vi. E também não tem artigo que, por exemplo, que faça essa metodologia de ver se tem rompimento ou não, entendeu? Mas assim, na prática eu não vejo, eu não vi. O problema maior que eu falei para vocês é você fazer a citocentese, tá? Aí vai para a manobra de desobstrução, e aí você mesmo assim não consegue desobstruir com o fluxo, né, retrógrado, e aí eu não posso fazer a compressão da bexiga mais. Porque se eu fizer a compressão da bexiga, tem grande chance de realmente de romper, né? E aí tem um extravasamento maior para a cavidade abdominal. Esse é o maior problema que realmente a gente vê, né, na prática, certo? Tem uma pergunta aqui antes da Letícia, para saber se tinha lesão renal antes, né, Letícia? Eu acho que está perguntando antes da obstrução, não é isso? Então, basicamente seria realmente verificar se a densidade desse paciente, mas não é comum, por exemplo, ter densidade baixa, a não ser que seja uma DRC muito grave. Se você não tiver o histórico do paciente, realmente tu vai ter que esperar esse quadro passar, né, fazer muita fluidoterapia, baixar essa creatinina e analisar depois, entendeu? Messila perguntou fluido subcutâneo intravenoso, quando fazer um outro. Então, eu acho que o subcutâneo vai caber aqui, Messila, depois da desobstrução, né, umas 48 horas depois da desobstrução. Acho que é muito importante fazer intravenoso 48 horas, né? Pelo menos isso, entendeu? E depois, essa creatina baixando, você pode tentar fazer o soro subcutâneo. A não ser que, assim, você não consiga, vamos imaginar que, sei lá, que esse paciente não veio tão desidratado, você não consegue pegar um acesso, mas eu acho que são possibilidades menores, tá? Eu acho que intravenoso realmente é a escolha. Deixa eu passando aqui. Tem uma pergunta da Oi, Cindy. Renata. Tá. Ela quer saber sobre o uso da prazosina em gatos recém-penectomizados. Sim, é interessante porque a gente tem que lembrar que esses gatos, eles muitas vezes, eles saem da cirurgia ainda com cistite, né? Então a cistite ela não resolve com cirurgia, entendeu? Então realmente pode ter essa indicação de prazosina depois da cirurgia para resolver aquele quadro de cistite de inflamação, que vai facilitar também, né, o esvaziamento dessa bexiga no pós-cirúrgico, entendeu? Então é uma opção sim, certo? Aí, quer ler, Renata? Eu acho que tem um Não da tá Messila. aparecendo para mim, não. Não? Nenhuma pergunta. Então, deixa eu ver aqui. Tem da Messila, gatos obstruídos e com doença renal policística, como proceder?
Melhor penectomia, meu Deus, aqui realmente é um gatinho bem azarado, viu, minha filha? Mas acontece, né? Então, tem que ver. Pronto, então, esse aqui é um paciente com PKD, né? Doença renal policística. Para quem não conhece, pessoal, isso é uma doença congênita, né? Que o gato ele nasce com cistos dentro do parênquima renal. E com o tempo, esses cistos vão aumentando e tomam conta do parênquima. Então, eles vão morrer de quê? Eles vão sucumbir de doença renal crônica, muitas vezes desenvolve muito mais cedo do que um gato que não tem o problema, né? Então, o que eu acho assim, de qualquer forma, você tem que focar o quê? O que é emergente ali, né? Então, obstrução. Então, você vai resolver essa obstrução no protocolo comum e depois você vai verificar como que esse paciente está, né? Depois da obstrução, da hidratação, como é que está o estadiamento renal dele, tá? Você viu que você colocou que é com 10 meses, né? Assim, um gato com 10 meses eu não recomendo fazer uretrostomia, tá? Porque geralmente será a primeira obstrução dele, né? Convém você fazer o tratamento clínico, tentar realmente não fazer o procedimento cirúrgico no gato de. Por quê? Porque a cirurgia em si ela é um pouco mais delicada, mais difícil, porque a uretra está menor, mais estreita, mesmo você fazendo a técnica certa. Pode ser que não fique um ósteo suficiente, né? Porque ele vai crescer, então aquela estrutura ela vai mudar, né? Então, o ideal é que você não faça muito jovem. Mas, assim, se for um paciente já adulto, né, se a gente prevê que, por exemplo, ele já teve uma, duas desobstruções, então eu vejo muito esse lado também de quantas obstruções esse paciente já teve, né, e a possibilidade dele ter mais obstruções. E aí, se tiver possibilidade de ter mais obstruções, talvez o ideal realmente é fazer logo a uretrostomia para evitar novas crises, né? Principalmente um paciente que tem PKD, que a chance de ter doença renal crônica mais na frente é muito grande, né? Então isso vai variar bastante. Geralmente eu faço, se esse paciente tem um histórico já de obstruções anteriores, e se eu acho que realmente o quadro dele é tão complicado que pode obstruir novamente. Doutor, no Oi. caso desses pacientes que chegam obstruídos, né, com potássio alto, o senhor acha que é necessário, durante o internamento mesmo, ficar monitorando com eletro ou não é necessário? Tem duas possibilidades. Você pode, se for um paciente realmente que está muito ruim, né, então você realmente coloca o eletro, que vai, pelo menos prever, né, algumas alterações, eh, eh, devido a essa hipercalemia ou até outras alterações eletrolíticas que ele possa ter. De início, né, com aquele paciente chega já prostrado, obstruído, desidratado, você também já pode colocar o eletro para ver como é que está a calemia dele. Mas hoje em dia tem se utilizado muito mais a dosagem, né, do potássio, até para você ter a noção de quanto que está e também de quanto que vai ficar depois da desobstrução, tá? Então, se faz mais uso, pelo menos assim, na nossa rotina, mais uso, a não ser esses pacientes muito graves, a gente faz mais uso da dosagem de potássio, que a gente pode fazer conjunto, né, dosagem de potássio e o eletro. Lembrando a vocês, aproveitando a pergunta da Renata, que muitos gatos no pós-desobstrução, eles podem desenvolver a hipocalemia, ou seja, esse potássio ele pode baixar de uma vez, porque tinha uma hipercalemia tão alta que depois que você faz a desobstrução, vai ter uma diurese para espoliar esse potássio, e às vezes é exagerada. E aí convém também fazer a avaliação desse potássio, a aferição, para saber se você precisa repor, né? Depois de algumas horas, digamos, dias da desobstrução, entendeu? A Irilânia perguntou quais os exames fundamentais para serem realizados na urina colhida por cistocentese de um paciente obstruído. Então, eu acho que a sedimentoscopia é muito importante, né, para a gente ver se tem bactéria, né? Não adianta, você vai ver que vai ter muito sangue, muita hemácia, então isso não vai te dizer muita coisa. E aí vai a própria densidade, né, como a gente citou, e principalmente a sedimentoscopia, né, ver se tem bactéria, né? Porque fica comprometido, sem dúvida, porque claro, vai ter muito leucócito, vai ter muita hemácia, né? Talvez assim, o que eu falei para vocês, o mais importante, para mim, a meu ver, o mais importante para fazer com a urina seria realmente uma cultura para a gente descartar processo infeccioso, que não é comum. Mas o que acontece é que muitos gatos, como obstruem mais de uma vez, e são pacientes que são sondados mais de uma vez, então assim, quando a gente pega um paciente que já foi obstruído, digamos, 2 meses atrás, 3 meses atrás, convém fazer uma cultura que pode ser que ele tenha adquirido alguma bactéria nos procedimentos de sondagem anteriores, né? Isso é muito importante, porque
é um paciente que vai ser sondado e hospitalizado, né. Então, se ele já tem uma infecção, a gente tem que realmente tentar já detectar que tipo de antibiótico vai ser tratado, que, também chamando a atenção de vocês, a antibiótico terapia deve ser feita depois que esse paciente é retirado da sonda, né. Então evitar utilizar antibióticos em pacientes sondados, tá. A não ser que seja uma exceção rara, por exemplo, a gente já saber que esse paciente tem uma bactéria ali, saber qual é a bactéria, tem uma cultura, e aí você teria que trabalhar sempre, né, com a sonda fechada, não deixar essa sonda pingando na internação, deixa a sonda fechada e já entraria com antibiótico específico. Por que que a gente não faz antibiótico em paciente que está sondado sem cultura? Porque a gente não sabe nem se tem infecção, né. E se tem a sonda ali, você realmente neutralizou toda aquela barreira protetora que é o caminho da uretra, né. Então é muito fácil ter uma translocação bacteriana da pele, ali da região do prepúcio, né, e realmente fazer adentrar para dentro da bexiga, às vezes até no manuseio da sonda também, né. Então usar antibiótico em paciente sondado é muito complicado, tá. É um risco muito grande você estar correndo de ter um desenvolvimento de uma infecção bacteriana grave, né, uma resistência bacteriana, entendeu. Eu acho que eu respondi até demais, né, Renato? Não sei se eu consegui te responder, acabei falando mais. Certo, mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. Dara perguntou: "Aferição desses parâmetros do líquido, na verdade, que eu quis dizer, não especifiquei direito". É mais ou menos o que eu te falei, né, Dara. O hematócito, ele vai dizer se tem sangramento ativo, né, mas você não vai localizar o local, certo? Erilânia: "Professor, quais os exames fundamentais para realizar", pronto, acabei de responder, pronto. E aí, pessoal, mais alguma coisa, turma? E em relação à sedação desse paciente, o que que vocês acham? No paciente obstruído, o que que vocês poderiam utilizar? Vamos pensar no paciente bomba mesmo, certo? Esse paciente que vem com, eh, 3 dias de obstrução, 2 dias de obstrução, né. O que que vocês acham? O que que a gente pode pensar aí, fazer? Que tipo de sedação tem que sedar, pessoal, não adianta, ó, jamais a gente vai fazer, eh, uma desobstrução sem cru, né, sem usar nada, tá. Controle de dor sempre vai ter, vocês vão lembrar sempre que esse paciente tem que fazer opioide, tá. E aí depois, alguns, digamos assim, que estão tão ruim, talvez a gente fizesse uma coisinha a mais, mais uma coisinha que a gente pode associar, que eu não vou falar para vocês, talvez já conseguisse sondar, tá. Então a Dara falou Acepran e metadona, muito cuidado com a Acepran nesse paciente, Dara, alguns você pode até fazer, mas a maioria não, porque eles têm a tendência de estar em choque, né, fazer hipotensão. O Acepran pode deprimir muito, tá, metadona pode fazer, né, falei. Paula falando midazolam é uma opção. Tá, então midazolam com opioide, ou seja, midazolam e metadona, né, é uma boa opção, mas, assim, a maioria você não vai conseguir sondar só com isso, tá, a não ser que ele esteja muito muito mal, né. Lembrando que esse gato, antes dessa sedação, o que que tem que ser feito? Tem que ser feita a estabilização, que eu falei para vocês, né. Então não é o paciente bufo, chegou ali na mesa, obstruído, você vai começar a fazer, midazolam, vai pegar acesso para fazer outro tipo de anestesia, não, ele está minimamente estável, né. Por isso que é importante, né, aquele hematócrito inicial, proteína total, e aí você vai fazendo a fluido, vê pressão arterial, né, oximetria, e aí você vai fazendo o fluido, como é que é feito esse fluido em metas, né, você vai fazer realmente bolos, para você começar a melhorar a pressão, começar a melhorar a volemia desse paciente, tá. Então se os parâmetros vão melhorando, então já te dá mais segurança de você fazer a sedação, né. Então mais alguma coisa, alguma ideia? Então, se usar o midazolam, se usar, a metadona, o tramadol, e esse paciente mesmo assim não deixar sondar, o que que a gente pode fazer? Então, assim, deu aqui uma boa ideia, bloqueio do nervo pudendo, é interessante os bloqueios regionais, a gente pode até fazer também uma epidural, também funciona muito bem, porque relaxa bastante, né, toda aquela região da pelve, a sondagem também fica mais fácil. Tá, então pode ser feito, tanto que tem pacientes que quando a gente fazendo midazolam e metadona, já pode até aceitar fazer um epidural, né. Eh, então o que que a gente pode fazer mais? Pronto, a Paula falou, a ketamina, dose baixa,
A dexmedetomidina também é associada, só que tem que ter também mais cuidado com ela, né. Eh, então ela pode causar uma bradicardia importante, tá, que esse paciente também pode estar bradicárdico devido ao a hipercalemia, né, então tem que ter mais cuidado, principalmente se estiver com a hipercalemia. Mas pode ser utilizada a ketamina eu vejo com, digamos assim, com mais, indicação nesse caso. A gente, como esse gato está com acesso, a gente pode fazer uma dose bem baixinha de ketamina e midazolam, mesma seringa, faz a infusão lenta, né, e aí já é suficiente com a metadona lá aplicada anteriormente, já é um bom protocolo, porque tem relaxamento muscular e tem um grau também de anestesia, né, e controle de dor com o uso com a ketamina. Então eu acho uma associação bem interessante, ketamina dose baixa com midazolam. Posso fazer o propofol? Posso. Posso fazer o propofol tendo cuidado com aqueles cuidados que a gente tem que ter com o propofol, principalmente que é a parada respiratória, né, as apneias que ele pode causar, mas isso, como a gente viu lá naquela discussão do artigo, do primeiro artigo, tem muito a ver com a dose que a gente utiliza e a velocidade com que a gente utiliza, né. Claro que alguns pacientes, por exemplo, obesos, têm mais tendência a ter problemas, dificuldades respiratórias, mas a gente tendo um cuidado com a dose, fazendo dose efeito, eu acho que não teria muito problema, né, da gente fazer uma infusão baixa, infusão pequena. O problema do Propofol é que ele demora pouco tempo, então se você não conseguir sondar logo, fazer a desobstrução, desculpe, logo, pode ser que tenha que fazer repique, tá? Certo? Então a Liliane perguntou como seria a terapia anti-inflamatória empregada nesses pacientes obstruídos. Então, tem também umas discussões, né, em relação ao que anti-inflamatório que a gente usaria nesse quadro de cistite. Então, tem artigo recente que mostrou que o meloxicam, não age muito bem nessa inflamação, então tem colega que já não usa. Eu ainda uso, em alguns casos, o meloxicam, até pela questão do controle de dor, tá? Né, nem pela, digamos assim, como anti-inflamatório ali da parede da bexiga. Então, o que a gente usa como assim, que não são anti-inflamatórios, mas que tem uma ação para diminuir o quadro da cistite, né, principalmente a gabapentina tem uma resposta muito boa no controle de dor e na diminuição dessa inflamação na bexiga, e também a própria amitriptilina a longo prazo, só que ela, como eu falei, a amitriptilina ela não tem uma ação, assim, rápida, né. Então depois da desobstrução, o que é muito importante é que esse paciente esteja com a creatina normal, né, que você tenha realmente descartado a possibilidade de lesão renal, né, no período de pós-desobstrução. Você pode utilizar uns 2, 3 dias pelo menos assim, essa é a minha conduta, mas como falei para vocês, tem colega que realmente descartou as DAIDs, né, já estão descartadas para o tratamento da cistite, mas eu costumo prescrever para que a melhora, pelo menos assim, clinicamente, ver que tem uma melhora no controle de dor, e aí também a gente pode associar com a gabapentina a longo prazo, né, de 15 a 20, 30 dias de tratamento com a GABA, até para você ir, digamos, tranquilizando a bexiga desse paciente, né. E não esquecer do manejo, muito líquido, na alimentação mais úmida, né, e alguns gatos precisam de continuar algum tipo de hidratação, sendo subcutânea, né, ou oral, né, no pós-obstrução, certo? Ok, turma? Certo? Mais alguma dúvida? Ok. Então, acredito que amanhã a gente já coloque, né, no grupo o caso para discutir, né. Não sei se todos vocês estão sabendo, mas a gente está fazendo encontro só para realmente discutir o assunto e o artigo, e a discussão de caso clínico está sendo, né, realmente através do grupo, tá? Certo? Acho que era só isso. Renata, Emily, Amanda, Vitor, quer falar alguma coisa? A Renata quer tirar um print, todo mundo sorrindo, certo? Então, ainda bem que ninguém tá